Olá, estamos começando mais um programa, o programa Pronto Falei, comandado por mim, Sueli Gazola, e a minha amiga Carla de Oliveira. Estamos juntinhas, levando a todos vocês, não é? Adentrando nos lares de vocês o programa Pronto Falei, aos sábados, às 16 horas, e a reprise na segunda-feira, às 22 horas. E agora, hoje nós trouxemos uma pessoa maravilhosa que vai nos dar um show. É o Dr. Naldo Soares, mestre em oratória. Mas antes nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com todos vocês. Aguardem. Pronto, falei. E agora a gente voltou com o Pronto Falei, com o Dr. Naldo Soares, ele que é mestre em oratória, e hoje vai responder pra gente muitas dúvidas que a gente aqui tem dúvida e vocês aí em casa também. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer todo meu. Conhecer vocês aqui é um elogio. Eu sem explicação. Carla e a Sueli, duas profissionais com um peso, uma envergadura na apresentação. Tenho visto também, não só esse trabalho que está fazendo agora, mas também os demais que vocês já fizeram. Obrigada, viu, doutor? Vamos lá para as nossas perguntas. Medo de falar em público, como lidar com isso? Isso é uma questão muito importante, porque milhares de pessoas acham que o conhecimento é inválido. Para resolver esse problema do medo, que é a questão de um apresentador, de um político, de um profissional liberal, de um empresário, é necessário se revestir de um conhecimento. Porque o conhecimento elimina o medo, não tira todo o medo, mas deixa a pessoa com confiabilidade, com naturalidade, apresentando o seu trabalho em qualquer ocasião. Então o medo tem sido um gigante, tem atrapalhado as pessoas se conhecerem melhor o seu talento e as suas habilidades e competências no mercado de trabalho, até mesmo quem realmente quer fazer o seu diferencial no mundo dos negócios. Então o medo tem sido o quê? Um vilão. Puxa, não consigo falar em público, eu não consigo apresentar melhor as minhas ideias. Opa, peraí, vamos saber de onde esse medo está surgindo. Que ótimo. Olha só que maravilha. E muita gente tem sempre no final de ano aquelas confraternizações que gostam muito de falar, e as empresas contratam mesmo pessoas para falar, né? Fazer apresentações às empresas, Dr. Naldo, como é? Em primeiro lugar, é necessário a pessoa conhecer o know-how que tem, o seu conhecimento. O seu conhecimento é clássico, é cotidiano, tem condições de poder abrir portas no momento que está ali aquela empresa. Porque quando a pessoa conhece o que tem, fica mais fácil para apresentar o seu filler, o seu pitch de vendas. Porque senão a pessoa fica naquele conto de fada, chá comigo. Eu vou chegar na empresa e faço o que realmente eu já sei. Não, todo empresário quer algo diferenciado, algo melhor. E esse melhor, como é que a pessoa consegue fazer? Em primeiro lugar, a pessoa tem que saber o que ela mais gosta, o que ela domina, para chegar nas empresas e fazer o que realmente as pessoas estão esperando. O que é que elas estão esperando? Algo que venha motivar, que venha transformar elas em uma pessoa melhor do que ontem. Olha que bacana, né? E fazer reuniões de negócio. Ela é igual a de empresa, de negócio é negócio, empresa sempre é maior? Depende do que a pessoa realmente
queira. Por exemplo, reunião de negócio, a pessoa tem que ser objetiva. Vai falar em público, vai presidir ali uma reunião, está na frente de uma reunião, a pessoa tem que ter uma postura. Eu sempre falo que quando a pessoa vai falar em público, o queixo fica abaixo do pescoço 90 graus, olha para as pessoas com tranquilidade, sabe o que realmente está apresentando. 4 pilares: início, o meio, o desenvolvimento e também a conclusão daquele desenvolvimento, onde é que a pessoa realmente deseja chegar. Aí sim, a reunião naquele ponto. Se for uma reunião de promoção, a pessoa quer fazer uma reunião para promover a empresa, tem que ter uma pessoa motivada e também qualificada nas ideias, porque uma ideia pode destruir uma família, pode destruir uma empresa, destruir um negócio. Tem que saber ampliar essa ideia na mente das pessoas para não ter um choque. Aquela reunião, nossa, não deu certo. Por quê? Porque não soube iniciar aquela ideia para promover o que realmente a empresa está querendo. Olha que maravilha, não é? Doutor Naldo, a linguagem corporal e a dicção é alguma coisa parecida ou não? A linguagem corporal, Pierre Vai, que tem aquele livro O Corpo Fala, a linguagem corporal ajuda. A linguagem corporal é 55% mais do que a voz e também do que as palavras. A palavra tem 7% de expressão verbal. E o corpo falando faz com que os ouvintes possam ter mais conexão. Por exemplo, se a pessoa está falando em público, está gesticulando muito, aquela informação que a pessoa está falando através das palavras começa a perder o poder da persuasão. A pessoa tem que saber equilibrar, tem que saber transferir a informação para não prejudicar a linguagem. É o primeiro ponto. Segundo, é a dicção. A dicção ajuda o ouvinte, o interlocutor, ter mais clareza. Depois vão fazer várias perguntas. Eu já participei de palestras que o palestrante ali falando em público e ele não tinha uma dicção boa. A língua estava presa, ele não conseguia apresentar melhor o trabalho. Quando acabou aquela palestra, os ouvintes começaram a se aproximar dele dizendo assim: não entendi o que o senhor falou, porque a dicção não foi clara e também não teve uma missão para resolver o problema das pessoas. Então é importante melhorar a linguagem corporal, que é 55%, falar mais do que as palavras, o corpo fala, e também a dicção, que tira todo aquele cenário de interpretação. Eu posso falar uma palavra aqui e vocês podem interpretá-la de uma maneira errônea. Então é importante cuidar da dicção. Pessoa que tem um problema de dicção, eu sempre falo, coloca um dedo prendendo nos dentes e falando alguma palavra, ou então uma caneta, para poder melhorar a dicção que está vinculada à articulação. Por exemplo, senhoras e senhores, nesta noite, opa, a dicção dele foi bacana. Se eu não falasse senhoras e senhores, senhoras e senhores, falava com pausa, mas a dicção também foi clara, porque vocês entenderam. Então o segredo da dicção é falar corretamente e também melhorar o modo das palavras chegarem até os ouvintes. Outro exercício também que é importante, ler poesia. Por exemplo, uma poesia: E São Paulo, terra da garoa, terra fria, terra boa, terra da cultura do saber. Os nobres vão caminhando com seus filhos ensinando o que se deve aprender. Se eu falo alto isso aí, vou melhorando a minha dicção. Sim. E também tá pausado, né? Ao mesmo tempo, né? A pessoa vai prestando atenção, né? Vai criando uma conexão melhor com os ouvintes. Doutor Naldo, e o marketing pessoal? O marketing pessoal são as palavras que você fala. Por exemplo, marketing viral. É o boca a boca. É o tal de querer se aproximar do outro e falar um pouco do seu trabalho. Esse marketing começa através da comunicação assertiva. Se você fala bem,
você vive bem. Quem pensa para falar não cria problemas. Então, nesse caso, se eu quero vender o meu marketing, começa com a minha expressão verbal. Eu criei um curso chamado Educar para Falar. Você quer falar em público? Você é educado falando em público? Se você é educada falando em público, provavelmente você vai abrir portas mesmo com pouca educação que você tem. Porque as pessoas sabem falar. Você vai na feira, tá lá o vendedor vendendo tomate, vendendo o produto dele. Ele está se comunicando, sim. Não significa necessariamente que ele é educado falando em público. Então, eu percebi que tinha algo, um nicho dentro da comunicação. Eu não queria apenas levar a oratória de uma maneira que todos os professores falam. Eu quero criar uma metodologia. E foi criada a metodologia EPEC. Escutar, pensar, expressar e codificar. Quando eu comecei a treinar as pessoas, eu percebi que elas são carentes, em primeiro lugar, ser educadas. Então quer dizer que a educação é tudo, né? Aí abre porta para o marketing pessoal, o qual você me perguntou. A minha educação, falando em público, mostra que eu sou competente com o meu lado pessoal e profissional. Sim, aí eu consigo interagir melhor e fazer o meu diferencial. Porque o que é marketing pessoal? Vender a sua imagem, vender o seu comportamento, transferir melhor uma autoridade. E as pessoas procuram saber, nossa, eu gostei daquele rapaz, eu gostei daquela moça. Ela se apresentou tão bem, o marketing dela foi top. Isso é muito importante. Agora, Dr. Naldo, eu queria falar com você sobre a comunicação empresarial, mas nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já com essa pergunta para você, tá? Estamos de volta aí do nosso comercial, não é? Apresentando essa pessoa maravilhosa que é o Dr. Naldo Soares, uma pessoa inenarrável, né? Com um prazer muito grande de te conhecer e também de poder aprender, né? Porque nós estamos aqui, nós estamos aprendendo, tendo uma aula de oratória, porque realmente é muito importante hoje você saber se comunicar, não é? E o saber depende muito do aprender. Então eu gostaria de saber da comunicação empresarial. A comunicação empresarial, ela está focada para as empresas. Como é que o colaborador, como é que o empresário, como é que o líder se comunica dentro daquele cenário com os funcionários que estão ali. Na realidade, essa palavra funcionário não utiliza mais, mas colaboradores. Como é que ele lidera uma questão complexa? Em primeiro lugar, é necessário trabalhar não só com a imagem do assunto que está ocorrendo, como também uma parte muito importante é educar no mundo empresarial. Em primeiro lugar, como é que a pessoa fala para melhorar a imagem do colaborador? Quando a pessoa sabe controlar a conversa. Quem controla uma conversa não é quem está falando, é quem está escutando. Ali tem que ter uma ponte entre o colaborador e o líder, o empresário. A comunicação dentro da empresa está tão carente que as pessoas perguntam sobre o serviço 3, 4, 5 vezes. E elas precisam corrigir. Tem mais uma parte mais importante
que eu sempre falo, é a produção. Como é que uma empresa vai ter produção se a comunicação empresarial, a linguagem empresarial não chega ao ponto X, onde entre eles ali tem um choque com o marketing, RH, departamento de finanças. A linguagem ele tem que ser única, não pode ser mista. Então a comunicação, quando tem uma assertividade, o andamento do produto, do serviço, corre com mais velocidade. Nossa, que maravilha, não é? Uma coisa puxa a outra. É, né? uma maravilha. E é muito importante a comunicação empresarial, porque é como você mesmo disse, o colaborador muitas vezes não consegue entender o que o empresário está passando para ele. Então ele realmente precisa saber, não é? Então se ele sabe, ele já sai da sala muito mais satisfeito, sorridente. Bom, graças a Deus consegui. E se ele não sabe, ele sai, coitado, não entendeu nada e ficou ali, não consegue passar. Sim, eu fui num restaurante, eu fui comer nesse restaurante, aí chegou o garçom e disse assim, o que o senhor deseja? Eu pedi um prato lá, ele falou assim, o senhor deseja mais o quê? Água. Traga uma água sem gás. Ele foi e trouxe uma água com gás. Quem errou aí? Foi o garçom, eu ou o dono do restaurante? Quando eu acabei ali de comer aquele prato delicioso, eu cheguei pro dono do restaurante e disse, o senhor errou. Mas eu não atendi o senhor. Não, o senhor errou porque o senhor não preparou os garçons. Exatamente. É verdade. É A comunicação certo. entre o garçom e o dono do restaurante Está em falha. está em falha. Corretíssimo. A comunicação corretíssimo. empresária naquela empresa ali realmente falha. Foi falha. Isso é uma coisa que a gente já põe a culpa no garçom. Mas e lá atrás? Quem está preparou? preparado? Isso. É verdade. Quem A está gente- educando ele a abordar e Treinando. atender os clientes? O treinamento é muito importante hoje em dia, não é? Muita gente entra numa empresa e ela diz assim, não, eu sei, eu sou gerente, vai de vendas. Você pode ser gerente de qualquer produto, mas o produto que você vai vender naquele momento você tem que conhecer. Porque existe a venda técnica e existe a venda não técnica, não é a venda que é normal hoje em dia, costumeira. Mas tem empresas que exigem realmente essa venda. E eu acho que para isso tem que ter curso. Porque se não tiver o curso da venda técnica, o vendedor não sabe. Sim. Ele tem que aprender para ele poder fazer essa venda técnica, não é? É verdade. Tem a venda por característica e a venda por benefício. Se eu estou vendendo por característica, é uma venda teórica, eu vou cansar a pessoa. Mas se eu vendo por benefício, ele vai entender logo os benefícios que ele deseja, eu vou direto no assunto. E ali, entre o garçom e o dono, o senhor, quando for ensinar, eu falando com ele, pergunta se ele entendeu. Se realmente ele entendeu, manda ele colocar em prática agora. Realmente ficou no cérebro do garçom. O senhor quer uma água com gás ou sem gás? Que bacana, comunicação empresarial. Isso é realmente. Eu já ia pôr a culpa no garçom. É o que tá na frente, né? O primeiro, você tem culpa, mas e lá É atrás, porque eu né? pedi para você, não pedi para ele. Exatamente. Doutor, e como que a gente fala em público naturalmente com as pessoas? Sem ter dificuldade. Primeiro lugar, você tem que ser você. Você está na sua sala, com seu esposo, com seus filhos, você está na sua sala. Aquela espontaneidade ali na sala, sentada, tranquila, assistindo um programa. Aquele jeito ali, aquele modo você leva para o palco. Viu que bacana? Leva para o palco porque é você. Não tem ninguém ali de fantasia. Não tem ilusão. Essa espontaneidade, essa naturalidade tira qualquer obstáculo que possa aparecer no seu caminho. Então a naturalidade vence as técnicas. Você pode ser técnica, pode ter uma faculdade, você pode ter o doutorado em comunicação, mas se você não for natural, por exemplo, vocês aqui estão na naturalidade. Mas nós somos naturais. Vende naturalidade aqui. Cheguei à conclusão que eu sou bem natural. Quem nos assiste, né, Su? Exatamente. Quem nos assiste aqui, a gente é bem natural. A gente ri, né, Su? Eu acho assim que o nosso programa não é um programa
que você fica estudando. Eu acho que o nosso programa é um programa natural, porque nós estamos passando para o telespectador a naturalidade mesmo. Olha, elas conversam, elas se comunicam com a maior naturalidade, porque tem gente que fica lá no livro, também, né, Su? mas A gente tem é um gente ser que humano, fica né? lendo muito e acaba errando tudo, não é? Mas é muito importante, na realidade, a gente transmitir o saber, não é? E transmitir também confiança ao público, não é, doutor Naldo? Como é que eu, por exemplo, Sueli Gazola, posso transmitir uma confiança para o público? Em primeiro lugar, eu conheci um vereador que ele queria meu trabalho. Ele disse que não teve muitos votos. O outro fez o PhD em comunicação na PUC. Também não teve muitos votos. Eu conheci um pedreiro que era natural. Bom dia pro vizinho à esquerda, à direita, passava na rua, apertava na mão, se candidatou e ganhou como vereador. Quase que eu falo o nome dele. Ele ganhou como vereador. Qual o segredo? O segredo é que o pedreiro sabia ser ele mesmo. As pessoas querem a pessoa, o know-how da pessoa, a história, sem conto de fada. Puxa, PhD em comunicação não sabia ser natural. O político também, o vereador, não sabia ser natural. E por que o pedreiro conseguiu ganhar? Primeiro lugar, porque ele entendeu que a naturalidade não é a questão de estudo, é uma questão de aceitação. Essa palavra aceitação faz com que a própria pessoa comece a pensar nela e não no outro. Quando eu vou me apresentar em público, eu não posso ficar preocupado com a plateia. Eu tenho que ficar preocupado, eu devo estar preocupado com a minha pessoa ali. Estou nesse lugar realmente falando aqui? Sim. E a multidão está olhando, não tem problema. Pense em você, seja você. Com certeza. Isso é bacana. Muito importante. Isso é importante porque te deixa na realidade ser você mesma. Você tem a sua essência. Você não precisa ter outra essência, não é? A sua essência que é importante, a naturalidade. Eu acho isso muito legal. E a naturalidade tem dois aspectos. Pode ser no momento importante ou urgente. Viu? Você pode usar a naturalidade no momento importante e pode usar no momento da urgência. É urgente você fazer isso agora, então seja você. Não fique inventando moda. Verdade, é verdade. Tudo ocorre com mais suavidade, com excelência, né? Doutor, para a gente falar com segurança e conquistar mais ouvintes, mais pessoas, que as pessoas se concentrem no que a gente está falando, qual seria um método que a gente deve seguir? Continua com a naturalidade? Primeiro, a pessoa tem que aprender a persuadir. Persuadir significa comover e convencer. E depois dissuadir, desfazer os pensamentos das pessoas. Que maravilha, né? Já é difícil. Mas né? não impossível, É um não é? poder. Primeiro lugar, quando a pessoa vai num cemitério, tá lá o defunto lá, a pessoa tá comovida, tá chorando. Mas o defunto ali não tá fazendo nada, mas a pessoa tá comovida pelo aquele silêncio, não é verdade? Então é necessário, quando vai persuadir a plateia, a pessoa tem que aprender o caminho, como comover. Primeiro lugar, como é que eu vou comover uma plateia, uma reunião de negócio? Como eu vou comover? Quando eu falo e não sou prolixo, não repito muitas palavras. Então quer dizer que se eu não for prolixo, eu consigo prender os ouvintes, começo a comover. Tem um trabalho que passa no SBT que é assim, comunicação à distância, que entra na mensagem de comove a pessoa a se levantar
do seu ambiente ali, do sofá, e de encontro comprar a telecena. Olha só que bacana, Porque não é? repete a palavra, a letra, a palavra. Sim, repete, tele. Ó, era sol, era dia, era noite. Era. Comove. Doutor Naldo, só um minutinho, nós vamos para um intervalo e voltamos já já com todos vocês. Me aguardem, não saia daí. Pronto, falei. Então, doutor Naldo, como nós estávamos falando, foi muito interessante essa oratória do Almir Klink, porque é um velejador. Quer dizer, é um cara que vive no mar, que mora no mar, que mora num barco. De repente, ele passando para mais de 150 vendedores, entre gerentes, supervisores e diretores da empresa, um marketing de venda. Olha que coisa interessante. Como pode uma cabeça dessa fazer uma oratória desse nível, um marketing de vendas, né? Que foi realmente fabuloso. Nós fizemos em Cascavel. Ele foi em Cascavel fazer esse curso. Foi maravilhoso. Como você explica isso? Uma pessoa que não é da oratória, a gente nunca viu ele fazer nenhuma oratória, né? Nunca vimos ele fazer uma oratória em TV, nem em teatro, nem em lugar nenhum, e ele foi convidado para fazer pela essa firma que eu trabalhei. Que bacana, na realidade tem dois tipos de oratória. Tem a oratória, a mini curso de oratória e a oratória grega. A oratória grega, a pessoa já tem um trabalho presencial, tem que participar, conhecer as técnicas. A pessoa que está treinando o aluno para falar em público, vender um produto, uma ideia, uma marca, seja o que for, é necessário treinar de dentro para fora. É a oratória grega. Mini curso de oratória é a pessoa vender a sua imagem olhando no espelho. Aí, pega um objeto, começa a falar e ali começa a romper alguns vícios que tem, porque no momento da apresentação, mesmo que seja um curso à distância ou até mesmo perto, a pessoa já tem pelo menos algo para apresentar. Bom, esse rapaz aí que fez esse trabalho fantástico, que você participou e presenciou, porque ele veio estudando o comportamento, como deve falar em público, tirando algumas intempéries, algumas montanhas. Existem 7 tipos de montanhas dentro do curso de oratória para fazer esse diferencial que ele fez. Provavelmente ele aprendeu como controlar uma conversa, controlar um público, como deixar o público ali preso em uma conversa. Tem um treinamento que eu executo que chama-se dissuasão. Desfazer os pensamentos das pessoas, compreender um auditório ou uma pessoa e deixar ela no momento de decisão. Primeiro é olhar na testa. Você está conversando comigo aqui e você está olhando na minha testa, eu nunca vou descobrir que você está olhando na minha testa. Você olha nos meus olhos e na minha testa. Nos meus olhos e na minha testa. O que significa isso? Aumenta o poder de argumentação e também a força e o vigor para se comunicar com mais clareza, com mais autoridade. Outra coisa, o poder da dissuasão é a pessoa tentar colocar uma história em cima de outra história. Por exemplo, você tem uma amiga e você vai na loteria e fala assim: olha, eu vou pagar aqui um documento. Aí a sua amiga fala assim:
Sueli, vamos ali comigo, tem uma história para contar para você. Nossa, você não sabe, querida. Não sabe um assunto que aconteceu essa semana. Deixa você, sabe, naquela dramaturgia, naquela situação. Não, eu não posso, amiga. Sabe por quê? Eu tenho que pagar isso aqui, eu tô apressada, sabe, tem algo para fazer. Querida, tem uma história que você nem sabe. Aconteceu um pepino aí terrível. Aí você para escutar. Vem comer aqui na padaria, vem aqui. Aí você entra na padaria. Depois eu vou com você até lá. Bom, onde é que está o poder da dissuasão? Depois eu vou com você lá. Esse depois vou com você lá dissuadiu você, tirou você daquele cenário de querer pagar rápido aquela dívida e você ficou presa naquelas palavras. Assim faz o comunicador, o historiador, o político, porque usa a dissuasiva para desfazer os pensamentos das pessoas. E assim vai sucessivamente. Tem a curiosidade também, né? Porque a pessoa, enquanto ela não sabe o que o outro quer passar, ela já está trabalhando assim, não, vou deixar isso a aqui mente, pra lá, né? Eu quero ouvir o que ela quer falar. Com Depois certeza. a gente resolve. Isso chama-se mapa mental. Eu crio um mapa para poder entrar na fragilidade da pessoa, dissuadindo, mas ninguém tem um poder para convencer, mas pelo menos deixar em cima do muro. Mas como que é o nome dessa... Como que é o mesmo nome? Dissuasiva, que é dissuasão. Entra um pouco da hipnose, que dá para poder trabalhar com uma palavra chamada imagina. Imagina você no outro nível. Imagina você em um carro. Então essa palavra imagina vem de uma ferramenta da hipnose que pode utilizar dentro da dissuasiva. Nossa, que mundo, né? Que... É fantástico, né? É um mundo fantástico. Carla, você queria, né? você queria fazer uma pergunta para o Dr. Naldo sobre o livro, né? E eu fiquei interessada agora sobre esse livro. Que aqui nos nossos bastidores a gente conversa muito, né? Pois o Dr. é. Naldo, ele já escreveu alguns livros, né? Mas tem um que me chamou a atenção e ele vai estar passando aqui pra gente o nome dos livros dele e esse que tá para lançamento agora, né, doutor? Verdade. O primeiro livro que eu escrevi foi Voz e Verso, sobre poesias. Depois eu percebi que isso não é uma coletânea de autores, coautores. Aí eu observei que tinha uma chamada para escrever. Aí depois eu escrevi 1 minuto de expressão. Você tem 1 minuto para declarar, 1 minuto para falar. Você não pode passar de 1 minuto. E foi abrindo o leque, fale melhor em público, o poder da oratória nas redes sociais. Depois eu entrei numa coletânea só de livros, que eram livros de relacionamento, focado em comunicação, marketing. Aí resolvi entender que o primeiro, o segundo, o terceiro, eu publiquei 10 livros. E nesses 10 livros eu não tinha pensado em trabalhar com a classe feminina. É uma classe maravilhosa, né? Vamos dizer a verdade, né? Aí eu percebi que discussões, brigas, controvérsias, contrapontos, eu percebi por que tanta ignorância dentro de um assunto. Por que um bate-boca? Porque a pessoa está sofrendo com a palavra atenção. Então, dentro desses pensamentos que eu comecei a ter, tinha algo que estava arranhando os meus pensamentos. Não concordo com isso. Eu preciso escrever alguma coisa direcionada a isso aí. Onde nasceu o livro Mulheres Ignorantes São Talentosas. Mas olha só que difícil. Uau! Gente, não por nada. Deve ser um livro fantástico, né? Porque tem a segunda parte do livro, né? É muito interessante. Mas o doutor, um homem, escrever sobre nós, né? Então ele teve que ir muito a fundo até para saber dos hormônios da gente, né? Precisa conviver. Sim, porque como é que uma pessoa se torna ignorante? Ou porque ela é ignorante, ou porque está caminhando para a ignorância. Em primeiro lugar, tem um círculo de relacionamento. Eu falo que os relacionamentos de hoje estão focados em águas.
Você chega em casa, abre a sua torneira, aquela água desce para o cano, a água do cano vai para o esgoto, a água do esgoto vai para os rios, a água dos rios vai para o mar, a água do mar vai para o oceano. A água vai para onde tem água. Pessoas ignorantes estão muito bem com pessoas ignorantes, porque aceitam, são semelhantes. Isso, a semelhança ali entre a água não vai para o deserto, onde não tem água. Então eu percebi que dentro dessa palavra ignorância, ou ignorante, existe algo fantástico, estupendo, uma coisa imutável, que quer dizer talento. Talento ali precisa ser realmente ali entendido o que tem dentro desse talento. Por que as mulheres são taxadas de ignorante? Por quê? Por causa de uma história, uma conversa, um bate-papo. Por quê? Então, no livro eu ensino, não olhe para a ignorância, olhe para o talento. Sim. Bem importante, né? Ficou bem melhor. O título chama a nossa atenção, né? Porque a primeira coisa que chama a atenção é o que está falando. É verdade. Nossa ignorância. Agora, outra coisa, a ignorância diminui o talento e prejudica o crescimento da pessoa. Certeza. Bom, doutor Naldo. Sem te cortar, os seus livros foram baseados em como fala? Histórias vividas? Sim. As palestras, relacionamentos que eu tive, eu percebi que precisava ajustar a mente, usar o lado direito do cérebro e o lado esquerdo, para enxugar essa manobra da ignorância. É uma febre que faz a pessoa não merecer. Tem que melhorar o merecimento para aumentar a autoestima. Sim. Nossa, bom, doutor Naldo, olha, foi maravilhosa a sua entrevista. Infelizmente, o nosso tempo aqui é muito curto, não é? Mas a gente vai te convidar para você vir mais vezes explicar sobre os seus livros. Você pode trazer, nos mostrar, nos contar as histórias, não é? Uhum. E gostaria muito de te agradecer e que você deixasse aí o seu telefone, a sua rede social, para que as pessoas que estão em casa nos assistindo pudessem entrar em contato com você, pedir um curso, não é? Porque de repente você tem medo de falar em público, de repente você não vai ter mais, porque o Dr. Naldo Soares está aí para ensinar, para educar. O meu contato é o www.naldosoares.com.br, que é o meu site, e o meu Instagram, que é @Dr. Naldo Soares. Olha só que maravilha, foi um prazer muito grande estar com você. E tudo que é bom, gente, dura pouco, né, Carla? É verdade. Tudo que é bom, olha, dura pouco, a gente tem que ir embora. A Carla tá cansada. Conteúdos interessantes. Muito, né? muito. Acho que todo mundo sempre tem dúvida, né, das coisas que o Dr. Naldo passou aqui. Com certeza. E que isso muda totalmente um contexto. A gente que tá aqui também aprendendo, né? Com certeza. A gente começa a pensar de outra forma. E até aprendemos um pouco de técnicas. Pois é. Gente, nós voltamos sábado que vem, se Deus quiser, eu e a Carla de Oliveira, apresentando aí para vocês o programa. Isso, Pronto Falei, que é da TV Clique, a TV Clique Brasil, que mais cresce no Brasil. Um beijo, até a semana. Tchau.